Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença. Vamos chegando aí para o nosso evento dessa segunda-feira, começo de semana. Sou Hilton Moreno, vou estar aqui conduzindo esse webinar de hoje, fazendo a apresentação. Muito boa noite, obrigado. Se pudesse identificar de onde é, sempre é muito legal. Muito boa noite a todos, obrigado pela presença. Esperar o pessoal se acomodar aqui na sala. Boa noite, Carlos, Fernando, Wilson, Alisson, Ângela. Boa noite, pessoal. Quem mais está aqui? Estou vendo aqui. Tiago, Ézio, Walter, Bruno, Rafael, Vitor, Aldo, Marcos, Ana. Boa noite, obrigado pela presença. Quem mais aqui? Carlos. Verônica, boa noite, Verônica, tudo bem? Vão se acomodando aqui na nossa sala, eu já vou começar daqui a pouquinho. Bom, você já está acostumado aqui, provavelmente, com os nossos eventos, né? Temos o chat aqui, aí pode ir colocando aí as suas dúvidas, comentários, depois, ao final, eu volto para respondendo aqui as perguntas que forem sendo feitas. Esse webinar ele é gravado, vai estar disponível depois no site da Revista Potência, revistapotencia.com.br, na área de eventos gratuitos. Então, a gente vai ter ali a disponibilização da gravação desse webinar. Mais amigos chegando aqui, Antônio, Reginaldo, Luiz, Ronaldo, Dieter, Sidney Barbosa, grande Sidney, obrigado pela presença mais uma vez. Esse evento ele é uma gentileza aqui da Cobrecon, né? Num evento em parceria com a gente da revista Potência, Potência Educação, Potência Multiplataforma. Nós temos essa parceria bem próxima, muito, muito próxima mesmo, que nos dá muita alegria com a Cobrecon. E aí, esse aqui já é o sexto webinar que fazemos com a Cobrecon nos últimos meses, temos mais 2 ou 3 ainda pela frente, né? Robélio, Paulo Martins, Décio, boa noite a todos. Então, vamos lá, pode ir deixando aí a sua manifestação no chat, aí ao final eu volto respondendo. Então, eu vou já compartilhar a nossa apresentação aqui, dando então boa noite e o meu agradecimento. Algumas questões, eventualmente, mais ligadas à Cobrecon, algumas informações, nós temos aqui no chat a Verônica, identificada aí como Cobrecon, dependendo do questionamento que é feito, a própria Verônica faz aí dá a resposta pelo chat para vocês. Eu volto no final para responder as perguntas aqui. Então, sem perder mais tempo, vamos lá, vamos começar aqui a nossa apresentação, colocando no ponto, tá ela aqui. Então, o tema que a gente escolheu para esse webinar de hoje da Cobrecon é a parte de escolha dos cabos fotovoltaicos e da instalação desses cabos. A parte fotovoltaica é relativamente nova no Brasil, né, comparado às instalações convencionais aí. Daí a gente está tratando várias vezes desse tema em relação ao assunto fotovoltaico. Existe especificamente na parte de cabos elétricos alguma coisa ainda sendo bastante, infelizmente, praticada no mercado, que não está conforme a norma de instalações fotovoltaicas, que já está praticamente um ano aí oficialmente no mercado. Então, nesse recorte que eu estou fazendo hoje, junto com a Cobrecon nesse tema, a gente está pegando, então, essa parte relativa aos cabos elétricos e enquadrando isso
em relação à prescrição das normas técnicas vigentes. Então, tudo isso começa pela definição dos cabos fotovoltaicos que nós temos aqui nas instalações. É preciso identificar 3 terminologias nessa área de cabos nas normas fotovoltaicas, que são 2 que nós vamos trabalhar aqui nessa apresentação de hoje. Uma delas é a NBR 16690, que é a norma de instalações, a norma do arranjo fotovoltaico, e a 16612, que é a norma do produto, do cabo fotovoltaico. Na norma de instalação, do arranjo, existem 3 definições de cabos, e essas definições, elas são relativas a que pedaço da instalação eu estou usando aquele condutor. Então, o primeiro é o chamado cabo da série fotovoltaica. No arranjo fotovoltaico, eu disponibilizo, eu instalo os módulos, que são as menores unidades de geração, como componente. Claro que tem a célula fotovoltaica, várias células fotovoltaicas juntas compõem um módulo, uma placa fotovoltaica. Então, a menor unidade mesmo é uma célula, mas para efeito de montagem da instalação, o menor componente é o módulo. Eu colocando vários módulos em série, eu somo as tensões fornecidas por esses módulos e somo as potências, A corrente é a mesma na série, mas tensões e potências são somadas. Então, quanto mais potência eu quero ter numa instalação fotovoltaica, mais módulos em série e em paralelo eu vou colocando, porque as potências vão se somando na medida que eu coloco módulos em série e módulos em paralelo. Eu vou aumentando a potência, o tamanho, do sistema. Então, o que acontece? Quando eu vou ligando esses módulos em série, eu uso esses cabos, para fazer a ligação dos módulos em série, assim como eu uso nas pontas, eu uso um cabo que junta toda a potência daquela série, Lembrando, acho que não é novidade para ninguém, os módulos fotovoltaicos geram energia em corrente contínua, então, no fim da história de uma série, eu fico com um cabo positivo e um negativo na mão, e, olhando para essa figura, onde nós temos aqui 3 séries em paralelo, O cabo positivo resultante da série, o negativo resultante da série, de cada uma das séries se chama cabo da série fotovoltaica. Aí eles se juntam, nesse exemplo aqui, numa caixa de junção. Eles se juntam numa caixa de junção. Os nomes até aqui estão todos certinhos. E daí, ao se juntarem, eu ligo os cabos positivos em paralelo aqui numa barra, ligo os negativos em paralelo aqui numa barra, e saio com um cabo que vai para o UCP. O CP é a unidade condicionadora de potência, que pode ser, o primeiro elemento que recebe o cabo positivo e negativo que resultou das inúmeras ligações em série e paralelo que eu tenho. Eu vou ligando em série paralelo, vou ligando, no fim, eu fico com um positivo e um negativo lá no fim da história, e vou espetar esse positivo e negativo num equipamento, que é chamado genericamente na norma de unidade condicionadora de potência. Ele vai tratar essa potência gerada pelos módulos. Pode ser um inversor, pode ser um controlador de carga da bateria, pode ser uma bateria diretamente, pode ser um motor de uma bomba de poço que funciona direto em corrente contínua. Enfim, o equipamento que vai receber os 2 cabos finais, positivo e negativo, de uma geração fotovoltaica. Como isso daqui, essa ligação em série paralelo, se chama arranjo, esse último cabo do trecho é chamado cabo do arranjo fotovoltaico. Então, cabo da série são aqueles que interligam os módulos entre si
e os últimos positivo e negativo de uma série. O cabo do arranjo é o cabo final, no trecho final que entra na UCP. Tem um outro cabo que se chama cabo do subarranjo, porque eu posso ter numa instalação fotovoltaica alguns subarranjos, que seriam essa figura que está sendo mostrada aqui no slide, onde o cabo resultante desse subarranjo, que é o nome dele agora, é o chamado cabo do subarranjo. Aí imagina que eu duplique essa figura aqui para baixo. Então eu teria dois subarranjos com dois cabos de subarranjos que vão se encontrar e ser ligados em paralelo, um no barramento positivo, outro no barramento negativo, numa caixa de junção, e dessa caixa de junção é que sai o cabo do arranjo. Então, eu também posso ter, quando eu tenho vários subarranjos ligados em paralelo, de cada subarranjo sai o chamado cabo do subarranjo. Bom, essa história toda tem a ver com a prescrição da norma de instalações, da NBR 16690. Por quê? Porque ela diz o seguinte, em 623, que cabos utilizados nas séries, nos subarranjos e nos arranjos devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR 16612. A 16612 é a norma do cabo, ok? Do cabo fotovoltaico. Então, se eu leio aqui, ó, os cabos da série do subarranjo e do arranjo. Bom, numa instalação fotovoltaica, no lado em corrente contínua, eu só posso ter uma dessas três alternativas. Ou é um cabo de série, ou é um cabo de subarranjo, ou é um cabo de arranjo. Logo, eu posso ler isso aqui assim. Todos os cabos usados no lado em corrente contínua de um sistema fotovoltaico devem atender aos requisitos da 16612. No próximo slide, eu vou mostrar quais são esses requisitos. Aí ela tem um parágrafo adicional que diz assim, os cabos do subarranjo ou do arranjo, então, pera lá, que como eu marquei aqui na terceira linha, o cabo da série não está incluído nesse parágrafo aqui. Então, ele diz assim, cabo de subarranjo ou de arranjo podem ser construídos conforme 7286, 7287, 7288. Então, pera lá, esses cabos de subarranjo ou arranjo podem ser construídos conforme essas normas, mas eles continuam tendo que atender aos requisitos da 16612. Então, eu posso ter a construção, o desenho do cabo, pode ser conforme essas normas, mas os ensaios que eu vou fazer nesse cabo para comprovar se ele atende aos requisitos são da 16612. Bom, como aqui ele só falou em subarranjo ou arranjo, está evidentemente, né, dito que os cabos das séries, além de atender aos requisitos que já tinha falado ali em cima, cabo da série também é obrigatório que siga a construção da NBR 16612. Então, eu já vou falar então, no próximo slide, os requisitos da 16612 e mostrar no slide seguinte como fica a construção de um cabo conforme a 16612. Então, vamos embora. Quais são os requisitos? Bom, requisitos de cabo fotovoltaico estão no item 4 da NBR 16612. Repito, é a norma de cabo para aplicação fotovoltaica. Então, vamos ver aqui. Um cabo para ser usado no lado CC, né, no lado em corrente contínua fotovoltaico, tem que operar numa temperatura de menos 15 a mais 90 graus, ambiente. Pessoal, operar em até 90 graus de temperatura ambiente é muita coisa para um cabo. Não é um cabo qualquer. Os cabos dessas normas aqui, ó, a 7286 é cabo com isolação, é cabo 1kV com isolação em EPR.
A 7287, cabo 1 kV com isolação XLPE. A 7288 é cabo 1 kV com isolação em PVC. Então, não é fácil para um cabo feito conforme qualquer uma daquelas 3 normas anteriores, ele atender a funcionar em uma temperatura ambiente de 90 graus. Isso não está previsto na norma daqueles cabos. Além disso, além de ter uma ambiente de 90 graus, esses cabos têm que trabalhar até 20.000 horas, é hora que não acaba mais isso, 20.000 horas, a uma temperatura de 120 graus de sobrecarga no cabo, sendo a ambiente de 90. De novo, não é qualquer cabo que consegue atender. Aqueles cabos ali daquelas 3 normas não atendem esse requisito. O condutor deve ser de cobre estanhado classe 5. Isso dá para ser atendido por qualquer uma daquelas 3 normas. Fazer um condutor 1 kV, segundo qualquer uma daquelas 3 normas, com condutor de cobre estanhado. Agora, o grande detalhe é o seguinte: a norma 16612 é muito clara no seu requisito que condutor para cabo fotovoltaico no lado em corrente contínua só é aceito condutor de cobre estanhado. Portanto, é proibido usar no lado em corrente contínua de uma instalação fotovoltaica cabos com condutor de alumínio. Isso é muito frequente ainda hoje no Brasil. Um ano depois da norma ter sido publicada, quer dizer, 2 anos depois de ter sido, perdão, foi 2017, 3 anos depois de ter sido publicada a 16612, e 1 ano depois de ter sido publicada a norma de instalações 16690, ainda o pessoal, em projetos novos, especifica cabos para o lado em corrente contínua com condutores de alumínio. Eu até pedi para o pessoal da Cobrecon, e recebo quase todo dia, cópia de gente especificando para instalações fotovoltaicas cabo com condutor de alumínio. Isso é uma gritante não conformidade dessas instalações em relação às 2 normas, a de instalações e a dos próprios cabos para uso em corrente contínua em sistemas fotovoltaicos. A isolação e cobertura dos cabos fotovoltaicos tem que ser tem que ser feitas, né, por compostos não halogenados. Lembrando, um composto não halogenado é aquele que, quando queima, emite baixa quantidade de fumaça e ela é translúcida e tem pouca quantidade de gás tóxico e de gás corrosivo. Em instalações fotovoltaicas que são sempre ao ar livre, evidentemente, porque elas têm que receber o sol, né, a luz, radiação, nas instalações ao ar livre não tem nenhuma relevância o cabo não emitir fumaça e essa fumaça não ser tóxica. Esse requisito não serve para nada. Na verdade, o requisito que obriga os cabos fotovoltaicos a serem não halogenados é por conta da baixíssima emissão de gases corrosivos desses produtos, para que não ocorra corrosão de partes, componentes, peças metálicas, sejam elétricas ou não, das instalações fotovoltaicas. Imagina que eu estou com esses cabos dentro de uma caixa de junção, uma string box, e lá dentro tem componentes metálicos, como, por exemplo, os contatos metálicos dos terminais ali, dos cabos, eu estou chegando num inversor, ali tem os terminais do inversor, etc. e tal. É para prevenir essa corrosão, ou na própria estrutura metálica que suporta os módulos, que a norma exige que os compostos de cabos fotovoltaicos sejam não halogenados. Isso daqui também não é atendido, esse requisito, em nenhuma das 3 normas citadas anteriormente, porque
Existe uma outra norma específica, que é a NBR 13248, para cabos não halogenados, 1kV. Então, esse requisito também não é atendido por nenhuma das outras 3 normas. As coberturas de cabo fotovoltaico têm que ser disponíveis na cor preta, vermelha, verde ou verde-amarela. Isso dá para ter lá na norma daqueles cabos. A cada 50 centímetros, os cabos têm que ser marcados com algo como uso em sistema fotovoltaico. Dá para fazer isso lá naqueles cabos, mas não é um requisito da norma daqueles cabos, não é um requisito natural. Os cabos devem ser resistentes à radiação ultravioleta, obviamente, os cabos vão ficar ao tempo. Esse requisito existe naquelas 3 normas, mas ele é tratado como um item especial, ou seja, se eu quiser que um cabo 1kV tenha resistência à radiação UV, eu preciso demandar por essa característica especial e tem que ser resistentes à água. Aqueles cabos, conforme aquelas 3 normas, basicamente atendem à resistência à água. Resumo, é o que eu destaquei em amarelo aqui. Os cabos comuns, 750 volts, que nem são permitidos aqui, eu coloquei só porque também tem gente que usa cabo condutor isolado, simplesinho, comum, em fotovoltaico, pior ainda, né? Nem os cabos comuns 750 e nem o 1kV, conforme aquelas 3 normas, atendem a esses requisitos, e muito menos cabos com condutores de alumínio. Então, essa frase aqui, esse segundo parágrafo que está na norma de instalação fotovoltaica, na prática, ele não é possível de ser atendido. De certa forma, é uma falha no texto da norma. Até pode ter havido alguma intenção na escrita disso, mas foi mal escrito, porque simplesmente não dá para construir um cabo fotovoltaico conforme uma dessas 3 normas, e esse cabo atender a NBR 16612, como a gente acabou de falar. Então, na prática, para nós termos uma instalação em conformidade com a NBR 16690 e a 16612, o cabo que tem que ser utilizado tem essa construção que, se feito assim, e com os materiais adequados, atende aqueles requisitos da 16612. Que construção é essa? Está aqui, ó. Condutor de cobre estanhado classe 5, isolação termofixo não halogenado, ok? E cobertura em composto termofixo não halogenado, gravação aqui, ó, cabo para sistema fotovoltaico, cobertura na cor preta, vermelha, não tem aqui na foto, mas existe o cabo na cor verde ou verde-amarelo. Que cabo é esse? Na linha da Cobrecon, que é o nosso organizador, promotor desse evento aqui, é o cabo Solarcon, que tem uma tensão de isolamento 1,8 kV em corrente contínua, que equivale a 0,6/1 kV em corrente alternada. Então, na prática, para que eu tenha uma instalação fotovoltaica que atenda a norma de instalação fotovoltaica, é o único cabo que pode ser utilizado no lado em corrente contínua. Definido qual é o cabo, vamos passar a ver o que a norma fala sobre os requisitos de instalação do cabo. Coisas que são feitas para que a instalação funcione da maneira mais segura, mais eficiente possível, né? E que dure a vida útil inteira de uma instalação fotovoltaica, que meio combinado, como a gente brincaria com os russos, é uma instalação que é meio que prometida para durar 20, 25 anos, pelo menos. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeiro requisito. Não deve haver confusão dentro de uma instalação em o que são os cabos e as linhas para instalação fotovoltaica em corrente contínua, do que são os cabos e as linhas
para a instalação do lado em corrente alternada. Não deve haver essa confusão, porque são sistemas diferentes. Se eu vou fazer, por exemplo, uma intervenção, uma manutenção na instalação, eu não sei qual é qual, eu coloco o pessoal de manutenção em alto risco, porque desligar o lado em corrente alternada de uma instalação fotovoltaica é simples. Desligar o lado em corrente contínua de uma instalação fotovoltaica é mais complicado, porque eu não tenho, durante o dia, como desligar o sol, né? Então, é uma instalação que, por definição, está o tempo inteiro, durante o dia, pelo menos, energizada. Tem lá os dispositivos de seccionamento, isso e aquilo, mas eu preciso de muita atenção ao fazer isso. Então, é prioritário a gente saber claramente, quando chega numa instalação fotovoltaica, o que é corrente contínua, qual é o lado da geração fotovoltaica, qual é o lado que já foi transformado para corrente alternada. Então, o que a norma fala? Para evitar essa confusão, as linhas em corrente contínua e alternada devem ser separadas. E vamos relembrar aqui qual é a definição de linha. Linha na NBR 5410, e aqui é importante citar 5410, porque a NBR 16690, que é a norma de instalação fotovoltaica, ela o tempo inteiro chama a NBR 5410. A 16690 é o que a gente chama carinhosamente um filhote da NBR 5410. Então, a definição de linha está na 5410, que é o conjunto dos cabos mais os seus elementos de suporte ou fixação, como leito, bandeja, perfilado, eletrocalha, canaleta. Então, o conjunto, cabo mais leito, cabo mais eletroduto, cabo mais simplesmente um suporte que eu prendi numa parede, isso é a linha. Então, o que a norma está dizendo aqui é que as linhas têm que ser separadas. Então, vamos lá, se eu escolhi numa instalação fotovoltaica usar como conduto eletroduto, então, eu tenho que ter eletrodutos para corrente contínua separados de eletroduto para corrente alternada. Se eu resolvi usar bandeja separada para corrente contínua e corrente alternada. Leito separado para um do outro. São as linhas separadas, não só os cabos separados, né? Então, é o conjunto. A linha mais o conduto para alternada, a linha mais o conduto para contínua separados. E a norma segue que, além disso, dentro dos circuitos em corrente alternada e corrente contínua, os circuitos devem ser claramente identificados, os circuitos agora. E ela diz, por exemplo, usando etiqueta, ela não escreveu aqui, mas pode ser anilha, pode ser outro método de identificação, como cores diferentes também. Então, eu marquei mais ou menos aqui no slide, linha em corrente contínua, eu vou usar o preto para o positivo, o preto para o negativo, o vermelho para o positivo. Na linha em corrente alternada, eu vou usar o azul, o amarelo e o marrom, ok? Eu aqui, na verdade, por exemplo, no lugar do marrom, poderia ser branco, aqui eu não pus branco, aqui não saía no slide, né? Então, assim, eu posso diferenciar, além de estar em linhas separadas, identificar os condutores, por exemplo, por cores diferentes. Eu padronizo que naquela cor, vermelho e preto são para corrente contínua, as outras cores são para corrente alternada. Pronto, atendi os dois itens da norma. Outra preocupação enorme no lado em corrente contínua é não danificar os condutores, não danificar mecanicamente, não esmagar, não cortar, coisas desse tipo, é não expor, né, o condutor, a possibilidade de haver um curto entre o condutor e terra, condutor e outro condutor, não esmagar para a gente não perder
a espessura de isolação mínima, e daí a gente poder ter descargas elétricas, né, que são muito complicadas de serem extintas em corrente contínua. Então, a grande preocupação nas instalações fotovoltaicas, nos dois lados, AC e DC, mas muito mais no lado desse corrente contínua, é a gente não causar danos aos condutores. Onde pode haver danos aos condutores? Por exemplo, devido ao vento, os cabos, de novo, esses cabos ficam ao ar livre, instalados em estruturas, geralmente, né, ou no telhado de edifícios, de casas, ou então em campos abertos, sujeitos, por exemplo, a ventos. E essas estruturas, elas chacoalham. Se o cabo tiver muito solto, na hora que a estrutura chacoalha, eu posso ter o contato, né, às vezes violento, do cabo com um canto vivo de uma cantoneira que, por exemplo, sustenta lá os módulos, ou alguma outra peça, alguma outra saliência que tenha nas redondezas. Então, a norma é enfática nisso, para evitar fadigas, protegido contra bordas cortantes ou perfurantes. Aqui eu separei alguns acessórios da Hellermann-Titan para a gente cumprir com esse requisito. Olha aqui um acessóriozinho bacana, nessa figurinha primeira em cima do lado esquerdo, onde a gente vê os acessórios colocados, afastando o cabo da borda que tem canto cortante. As demais figuras, você vai vendo aqui, sempre o espírito desse acessório, desses tipos de acessório, é afastar, é proteger o cabo de bordas cortantes ou superfícies perfurantes. Então, sim, é possível, existe componente, produto que nos ajuda a cumprir esse requisito da norma. O outro é uma preocupação da norma com abraçadeiras e outros sistemas de fixação que possam ter superfícies cortantes. Então, sempre ao escolher abraçadeiras ou suportes em geral, prestar atenção se uma coisa é usar acessórios, como eu mostrei no slide anterior, que afastem o cabo de uma superfície cortante. Outra coisa é o próprio acessório que eu estou tentando usar, que eu estou usando, para impedir que o cabo seja cortado, é ele cortar o cabo, aí é o chamado fogo amigo, né? Então, aqui são exemplos da Hellermann-Titan novamente, uma abraçadeira metálica, mas com toda uma engenhoca aqui, que evita que a abraçadeira, a parte metálica dela, corte a superfície do cabo. Aqui um outro acessório deles, que afasta o cabo de qualquer superfície, e o acessório em si não tem nenhuma superfície cortante nem perfurante. Aqui a norma chama, tudo isso é no item 62, né? Aí vem 621, 622, 623, né? Ela chama atenção para eletrodutos e canaletas plásticas nas instalações fotovoltaicas, quando elas ficam expostas à luz solar. Por quê? Elas têm que ser, nesse caso, as canaletas, os eletrodutos, protegidos contra a radiação ultravioleta. Porque se não for protegida, em pouquíssimo tempo, esses eletrodutos e canaletas plásticas começam a ressecar, começam a trincar, começam a esfarelar, e eles deixam de proteger os condutores. Às vezes até essas trincas e coisas acabam elas criando superfícies cortantes ou perfurantes que podem danificar o cabo. Então, para que isso não ocorra ao longo da vida toda, esses eletrodutos e mangueiras e canaletas plásticas precisam ser resistentes à ultravioleta. E a notícia que eu trago aqui não é muito boa, e diz respeito aqui, os eletrodutos e canaletas, vamos chamar de comuns, que são oferecidas no mercado, né, os eletrodutos normais aí de instalação elétrica, as canaletas normais, elas não têm proteção contra radiação ultravioleta. Poderiam ter? Poderiam, se eu pedisse e se o fabricante entregasse, mas não é produto de prateleira ter um eletroduto com
com proteção contra a radiação ultravioleta ainda em canaleta. Então, cuidado, se você quiser partir para usar eletrodutos ou canaletas ou qualquer outro tipo de conduto plástico, na especificação, certifique-se de que eles são protegidos contra a radiação ultravioleta, senão eles não vão durar nada, vão deixar de proteger os condutores e pode até ser que eles acabem sendo danificados, ok? Estou vendo aqui no chat o Luciano dizendo que não conhece eletroduto com proteção UV. É isso mesmo, Luciano, não é simples assim ter um eletroduto. A maioria dos eletrodutos que são de prateleira, que você compra nas lojas ou especifica, são eletrodutos, por exemplo, para uso interno, né? Ou uso aparente abrigado, ou embutido numa parede, ou embutido numa laje. Nenhum desses três casos, embutido em parede, embutido em laje, ou para uso interno aparente, você precisa ter o eletroduto com proteção ultravioleta. Idem as canaletas. Canaletas são todas, normalmente, para uso interno. Você não tem essas canaletas de parede, né? As canaletinhas ali que a gente prende na parede. Não tem canaletinha assim para radiação ultravioleta, até porque elas não são para uso ao tempo. Então, cuidado, se você estiver partindo para uso, você, seja lá pela razão que for, você resolve usar eletroduto, cuidado com essa especificação. O eletroduto naturalmente pronto, resistente à ultravioleta, é o metálico. Então, ok. Se você usar eletroduto metálico aparente, ele já é naturalmente resistente à ultravioleta. Então, o cuidado aqui é com eletroduto plástico, ok? Mais um requisito. Aqui é uma preocupação da norma de que, por alguma falha na instalação ou no cabo, possa vir a ocorrer em qualquer momento da história da instalação um contato entre positivo e negativo, ou entre positivo e terra, ou entre negativo e terra. Então, como é que se evita isso? A norma diz que a gente tem que dar um jeito na instalação para que isso não aconteça. E aí o que acontece? Ela mesma lembra que a própria construção dos cabos conforme a 16612, lembra? Condutor de cobre, isolação e cobertura. Isso daqui, tecnicamente falando, esse cabo com isolação e cobertura, ele é uma construção classe 2 de isolamento. É dupla isolação. Não vamos confundir o dupla isolação com ter duas isolações, não é isso. Aqui o cabo tem uma isolação e uma cobertura, mas o conceito de dupla isolação é: eu tenho um primeiro elemento externo, que é a cobertura, que vai levar ao primeiro tapa. Se ela não resistir, eu ainda tenho uma segunda chance, que é a isolação ainda resistir ao segundo tapa. Então, é um conceito de dupla isolação. Então, automaticamente, quando eu uso o cabo conforme a NBR 16612, ele já atende a esse requisito de eu fazer um cabeamento de tal forma que eu reduza, que seja minimizada a ocorrência de falta entre dois condutores ou entre um condutor e a terra, ok? Esse próximo requisito é muito importante, que é a gente ter uma instalação sem laços, onde não exista a formação de laços. O que quer dizer isso? Imagina que eu tenho aqui 4 módulos e eu fiz uma ligação conforme está desenhado aqui. Vamos imaginar esse módulo tendo 2 metros de altura por 1 de largura. Então, eu já tenho aqui 4 metros de cabo nesse pedaço aqui na ligação dos módulos. Imagina que tenha mais 6 metros do último módulo
até a UCP ou até uma caixa de junção. Então, são 4 mais 6, 10. Eu vou ter aqui, ó, vê se você imagina aí, eu tenho, começando pelo primeiro módulo à esquerda e fechando na UCP, é isso que está achurado aqui na figura, eu fiz uma espira com 10 metros de largura por 2 metros de altura. Então, eu tenho uma espira com 20 metros quadrados. Essa espira vai estar localizada no telhado de uma casa, de um prédio ou num campo aberto. Na primeira descarga atmosférica que acontecer, muito perto dela, ou talvez a 1 ou 2 quilômetros dessa espira que eu formei, vai ser gerado um campo eletromagnético que vai ser fechado nessa espira. Eu vou ter um campo eletromagnético variável fechando numa espira. Isso induz uma tensão, isso provoca o surgimento de uma tensão induzida, e como essa espira é fechada pelo lado esquerdo da figura no módulo, pelo lado direito na UCP ou nos barramentos da caixa, eu tenho corrente elétrica. Então, na eventualidade de uma descarga atmosférica, eu posso ter tensão da ordem de quilovolt e corrente da ordem de quiloampere acontecendo nessa espira de 20 metros quadrados. Isso vai, basicamente, fritar a UCP, os componentes da caixa, os cabos, os módulos. Então, a tese aqui, na prática, inclusive, não é uma teoria na prática, isso vale também para o lado em corrente alternada, não é que vale só para o lado em corrente contínua, é que aqui, provavelmente, no fotovoltaico, a tendência é poder acontecer isso mais do lado corrente contínua, mas é a mesma coisa, eu não devo formar laços nunca em nenhum sistema, seja fotovoltaico, seja numa instalação de uma casa, de um prédio, de uma indústria, né? Qual é a solução? É, por exemplo, montar os cabos conforme a imagem de baixo, onde os cabos estão muito próximos, o positivo e o negativo, um do outro, praticamente reduzindo a área de laços a quase nada. No mundo ideal, se eu usar os cabos torcidos um no outro, o positivo trançado sobre o negativo, ou tanto faz a ordem, o negativo sobre o positivo, o laço é zero. Eu vou estar trançando os cabos entre si, levando o laço a zero. Aí, tensão induzida por descarga atmosférica? Nenhuma, né? Então, muito cuidado com a formação de laços, que é o que quem montou essa imagem, essa instalação aqui, não levou em consideração. Tá vendo aqui, ó? Todos esses espaços que eu marquei aqui em amarelo nas setas do slide, são laços formados entre condutores. Aqui não teve nenhuma atenção em relação a nenhuma preocupação em não formar laços. Então, nós temos laços à vontade, não conforme a norma, esse tipo de situação. Próximo requisito da norma é o seguinte, se eu não utilizar, não fizer entrada em caixas de junção direto com o eletroduto, onde aí eu faria, por exemplo, um acabamento com bucha ou alguma coisa assim, eu tenho que usar prensa-cabo, eu tenho que fazer com que eu tenha um alívio de tensão. Então, eu peguei dois exemplos, um da Weidmiller e um da Obo, Betterman, com as caixas deles já vem com o prensa-cabo instalado. Então, isso é mais um detalhezinho, mais uma minúcia muito importante, visando ao quê? Visando a gente ter um alívio de tensão mecânica. A gente não quer danificar os condutores. Tudo isso é para não danificar os condutores. Outro requisito, nas caixas, né, em todas as caixas de junção, isso vale também para os componentes, como inversores, enfim. Mas as caixas de junção, elas devem ter um grau de proteção adequado, porque
essas caixas podem ficar sujeitas à água ou à condensação de água, jato de água, chuva, insetos, pequenos animais, poeira, enfim, é uma série de influências externas relacionadas à estanqueidade da caixa, né? Que ela deve, então, a norma, lembra, ela não especifica um requisito mínimo, até poderia a norma aqui se aventurar um pouquinho e sugerir um requisito mínimo, mas ela diz que tem que ser adequado. Eu peguei, por exemplo, de um catálogo da Weidmiller, essa caixa deles, onde no catálogo já diz que o grau de proteção da IP é 65. Lembrando que o IP6 aqui é muito bem vedado, aqui não vai entrar, não é qualquer piolhozinho que vai entrar aqui, não. Então, a água não entra, enfim. Então, tem um grau de proteção, IP65, no caso, a segunda letra, né? Então, a água também não. Então, assim, é um grau de proteção natural já. O fabricante já sabendo dessa importância, né, de ter um grau de proteção, já manda assim, mas você está especificando, está comprando, fica ligado nessas recomendações e escolhe o grau de proteção IP adequado para aquela sua situação específica. Outra coisa é o seguinte, mais uma vez, uma grande preocupação em corrente contínua, e em geral, e aqui a gente está falando do fotovoltaico, é a gente minimizar, de preferência tentar excluir, mas aí é sonho, mas minimizar a possibilidade da gente ter arco entre positivo e negativo dos cabos em corrente contínua. Para isso, né, deve haver uma adequada, como é o texto da norma, tem que existir uma separação adequada entre os positivos e os negativos dentro das caixas. Se eu jogar os cabos e entrar ali de qualquer jeito e deixo os cabos de qualquer jeito dentro de uma caixa de junção, a chance de eu ter um BO ali com o tempo é grande. Então, parte-se do princípio de que se eu já fizer uma boa organização dos cabos dentro de uma caixa, ok? Eu minimizo o risco de eu ter contato entre o positivo e o negativo para que não haja arco, ok? Então, eu peguei aqui um exemplo de uma caixa agora da Weidmiller, olha como está bem separado, ó. Um bloquinho aqui à esquerda para tudo que é positivo, bem separadinho do negativo, tudo que está positivinho à esquerda, o que é negativo à direita, tudo bem separado, mantendo as distâncias, deixando tudo muito bem arrumadinho. Não vai haver nenhuma oportunidade, nenhuma chance de eu ter um problema aqui de positivo com negativo. Não podemos garantir 100%, mas olhando para uma montagem dessa, é 100% a gente pode garantir que está minimizada a possibilidade de eu ter algum problema numa caixa montada assim, entre positivo e negativo. Eu não garanto que não vai ter, mas eu garanto que foi minimizada essa possibilidade. Outra coisa tem a ver com a identificação dos cabos. Essa identificação dos cabos, de novo, é importantésima, porque basicamente para a turma da manutenção, a turma de operação. O cara, quando chega em campo, ele tem que bater o olho e saber onde é corrente contínua, onde não é. É assim, o cara que vive no mato, ele tem que saber, bater o olho, qual cobra é venenosa, qual cobra não é venenosa. Se ele ficar lá pensando muito, perguntando para a cobra, fazendo uma entrevista, cara, já era. Então, aqui é a mesma coisa, cara. O cara tem que chegar na obra, bater o olho, isso aqui é corrente contínua, isso aqui não é. Então, o que a norma fala? Primeiro, utilizar cabos marcados de fábrica, cabo para sistema fotovoltaico. Lembra o cabo que eu mostrei lá, conforme a 16612? É obrigatório escrever no cabo
cabo para sistema fotovoltaico. Se eu junto com a prescrição anterior de que eu uso, por exemplo, cores, e eu padronizei que tudo que é corrente contínua é preto e vermelho, mais fácil ainda, ok? Como eles têm que ser instalados em linhas separadas, facilitou o meu trabalho. Então, tudo aqui, todas as somas dessas prescrições, é para garantir que não vai ter erro. Eu vou chegar lá, eu sei qual cobra é venenosa, qual cobra não é, ok? É para isso, cara. Essa é uma forma. A outra, claro, né? Essa forma vale quando eu estou vendo o cabo. Agora, imagina que eu resolvi sair de umas caixas aqui. Aqui eu peguei umas caixas da Phoenix Contact. Eu resolvi sair ou entrar nessas caixas, mas eu botei o cabo dentro de um conduto fechado. Então, como é que eu vou saber se aquele conduto fechado é de corrente contínua ou é de corrente alternada? Lembra, eu tenho que instalar em condutos separados. Então, eu vou pegar aqui e botar um sistema de identificação, anilha, etiqueta, placa, banner, faz do jeito que você quiser. Mas escreve aqui, cabo para sistema fotovoltaico, uso em sistema fotovoltaico. Qualquer coisa, óbvio, né? Indelével, muito bem colocado, e aí blá, 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 blá. Então, se eu estou vendo o cabo eu tenho que olhar para ele e saber que ele é corrente contínua, sem precisar fazer entrevista. E o conduto, idem. Eu olhei para aquele conduto, é fechado, eu não estou vendo o cabo, eu tenho que saber que aquele conduto é para o sistema fotovoltaico. E, por último aqui, o seguinte, ainda em 62, a norma diz assim, não é obrigatório pela 16690 ter a identificação dos cabos em fotovoltaico, grava isso porque isso é importante. Não é obrigatório identificar cabo fotovoltaico, né? Por cor, não é obrigatório, não é obrigatório. Mas é recomendada, tá vendo aqui, ó, esse texto é da norma. Apesar da distinção por cor não ser exigida, é recomendado fazer uso de cores. Então, não é obrigatório, mas ela recomenda. E ela ainda diz assim, em geral, a cor vermelha é para o positivo e a cor preta é para o negativo, ok? Se eu resolver usar cabo não nu para fazer equipotencialização e aterramento, aí a cor desse cabo de equipotencialização e aterramento, quando não é nu, tem que ser verde ou verde e amarelo. Lembrando que eu posso fazer aterramento e equipotencialização fotovoltaica com condutores nus, conforme as condições da 5410. Mas vamos supor que por algum motivo eu resolva que não é nu, então condutor de proteção ou condutor de equipotencialização tem que ser conforme NBR 16612 e verde ou verde e amarelo. Beleza? Bom, a explicação era essa, eu queria só deixar registrado aqui, e a Verônica pode colocar aí no chat. Eu tive a honra e o prazer, acima de tudo, de ser convidado e escrevi para a Cobrecon 2 livros. Um mais anterior aqui, que é Cabos Elétricos de Baixa Tensão, conforme a 5410. É um livro que tem tanto no formato PDF quanto físico, né, impresso, umas 200 páginas mais ou menos. Eu procuro explorar tudo ali, imagens, figuras, textos da norma, exemplos, exercícios, tabelas, enfim. E mais recentemente, o ano passado, coincidindo com a publicação da NBR 16690, eu escrevi para a Cobrecon um livro que é Cabos para Instalações Fotovoltaicas. Esse livro, assim como o outro, ele é baseado em norma, na 16690, na 16612, e também tem muita explicação, muita figura, muitos exemplos, muitas tabelas, né? Tentando abordar todos os aspectos. Tudo isso que eu falei no webinar de hoje, e muito mais outras coisas, por exemplo, dimensionamentos dos cabos, etc., e tabelas,
estão nesse livro aqui da Cobrecon. Então, esses livros, como eu falei, são gratuitos, tem versão impressa e versão PDF, e a Verônica, tá aqui, ó, já colocou, acabei de ver no chat, ela colocou aqui as opções de onde você faz o download aí da versão em PDF. Eu queria também, antes de começar a responder as perguntas, falar que a Cobrecon lançou recentemente, muito legal, chamado Cobrecon Play. É uma parte de podcast, são arquivos de áudio que eu dou explicações, tem também Paulo Sandrini, da parte técnica da Cobrecon. A gente, através de áudio, né, que tem ficado cada vez mais popular, essa mídia, né, aí você acessa o canal, que é o Cobrecon Play, pode ser no Spotify, pode ser no Google Podcast, no Apple Podcast, pode ser no Deezer. Procura lá o canal Cobrecon Play, você vai ter lá vários podcasts já colocados ali, fora podcasts que são colocados ali permanentemente. É um canal muito legal da Cobrecon. Aí, no mais, tem o site aqui, ó, cobrecon.com.br. Através dele, você chega no YouTube da Cobrecon, no Instagram, enfim, em todas as mídias aí da Cobrecon. Para qualquer comunicação com a Cobrecon, eu tô vendo aqui a Verônica comentando, né? Reforçando o que eu falei, os livros físicos impressos também são gratuitos, e para você receber, se você quiser receber gratuitamente, só que aí não cobra a Cobrecon pela entrega, porque os Correios estão em greve aqui no estado de São Paulo, manda um e-mail, marketing@cobrecon.com.br, cita webinar Cobrecon com revista Potência, quero o livro, ou os livros impressos da Cobrecon, aí a Cobrecon bota gratuitamente no correio, você recebe no endereço que você disponibilizar. Beleza? Então, de apresentação era isso, eu vou chegar mais perto aqui, vou até botar o meu óculos, para a gente responder as perguntas aqui do pessoal. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Tá bom. Boa noite, boa noite. Redes sociais, YouTube. Muita gente perguntando, a Verônica já respondeu aqui, a parte dos podcasts, etc., né? Vamos lá, então. Achando as primeiras perguntas. Antônio comenta, tinha que ser retirado esse trecho da norma, eu imagino que é aquela parte do trecho que permite a construção dos cabos. Essa norma, em breve, Antônio, a 16.690, já está programado que daqui não muito tempo ela vai sofrer uma revisãozinha rápida. Então, esse deve ser um dos trechos que devem cair na norma. Paulo Adabo, obrigado, Paulo, por participar e pela pergunta. Quando os cabos fotovoltaicos adentram a edificação, os mesmos não podem ser os que atendem às normas 7286, 8788? Não. Então, Paulo, no trecho em corrente contínua, mesmo eles correndo dentro da edificação, eles não podem atender às normas que estão lá citadas, né? Por quê? Porque vamos dizer assim, a jurisprudência da norma 16.690, ou seja, o campo de aplicação da norma NBR 16.690 termina na entrada da unidade condicionadora de potência. Então, imagina numa edificação que eu tenho os módulos lá no telhado e o inversor, no caso aí seria a unidade condicionadora de potência,
o inversor está lá no térreo, no subsolo, vai. Então, eu tenho que sair com todos aqueles cabos em corrente contínua lá do telhado e ir até o térreo onde está o inversor. Todo esse trecho do telhado até o térreo é em corrente contínua e tem que ser feito conforme a 16690, que diz que os cabos em corrente contínua tem que ser conforme a 16612. Então, não, independentemente dos cabos estarem fora ou dentro da edificação, eles têm que atender a 16690, que manda a gente atender a 16612. O Luciano comentou, não conhece eletroduto com proteção, é isso aí. Marcelo usar eletroduto metálico, concordou comigo. Se o cabo é para uso externo com proteção ultravioleta, precisa eletroduto? Joel Avelino. Então, Joel, se o cabo é para uso externo e ele tem proteção ultravioleta, em tese, não precisa de nenhuma proteção por eletroduto por causa de ultravioleta. Mas vamos supor, não é incomum colocar cabos em eletroduto, por exemplo, por roubo de cabo. Né? Esses cabos, eles são em cobre. Cobre é um metal muito visado. Então, às vezes, para evitar o roubo, se coloca em eletroduto para dificultar o roubo, não o eletroduto como proteção ultravioleta, por exemplo. Né? André Miato, algumas marcas de eletroduto PVC preto têm proteção ultravioleta para 5 anos. Obrigado, André, pela informação. Então, legal. Então, agora sim, uma instalação fotovoltaica, como eu mencionei, né? Combinado com os russos, ela tem que durar 20 e 25. Se algumas marcas só garantem até 5, não daria para ser usado. Lindete, então, usar eletroduto metálico, é isso aí. Antônio Marques de Oliveira, mas os cabos normalizados 16612 podem estar em contato direto ao tempo? Pois se sim, o porquê eletrodutos nos arranjos? Eu acabei de explicar, né, Antônio? Então, é isso mesmo, eles podem ficar em contato direto ao tempo, e o eletroduto não é para protegê-los contra o sol, é por algum outro motivo, é proteção mecânica, proteção contra roubo, né? E assim por diante, mas não. Aqui o César completou em cima, talvez para proteger por granizo, vento forte, chuva forte. Chuva nem tanto, porque eles são resistentes à água. Vento forte, se eu tiver uma boa amarração, eles estiverem legal, eu usei lá os acessórios que protegem contra cantos vivos, etc. Granizo é uma boa. Então, de repente, o cabo está lá dando sopa para granizo. Granizo é quando chove, tem chuva de gelo, aqui no Brasil não é gelinho, não é garoa de gelo, não, é tempestade de gelo. E o granizo efetivamente pode. Então, assim, só marcando esse assunto, não seria usar o eletroduto para proteger o cabo contra radiação ultravioleta. Isso não, porque ele já é. O eletroduto seria por alguma outra influência externa, mas não por eletroduto. Marcos pergunta, a Verônica respondeu, mas eu não sei se todo mundo leu. O Marcos disse que é um excelente webinar, obrigado, Marcos, e pergunta se ficará disponível por alguns dias. Marcos, a sua pergunta é disponível por alguns dias, talvez você, né, você participa das nossas lives da Potência Educação toda terça. Este webinar, ao contrário das lives que ficam disponíveis por uma semana, né, o webinar fica permanente disponível no site da Potência. Então, www.revistapotencia.com.br, procure ali a área de eventos gratuitos, né, que a gente chama. Estou conferindo aqui
conteúdos gratuitos lá no portal da Potência, né, em revistapotência.com, tem conteúdos gratuitos. A quarta opção é webinars. Aí lá esse webinar vai ficar disponível lá já, a partir de amanhã já está lá, e ali é permanente, ele não sai do ar. Esse webinar fica lá direto para consulta, para assistir quantas vezes quiser, o horário que você quiser. Verônica, obrigado por colocar o link aqui da Potência no chat. Ayrton comenta 20 mil horas para o cabo com 90 graus. Isso daria quantos anos, já que o ano tem 8.640 horas? Dá 2 anos, né? 2 anos e meio quase, Ayrton. O cabo teria que ficar lá sofrendo, cozinhando, coitado. 2 anos e meio com uma temperatura ambiente de 90 graus, fica lá cozinhando. Esse requisito é muito, 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 muito forte, né? Não é qualquer cabinho em PVC, PR, XLPE que resiste a isso. Por isso que tem que ser os cabos da 16612. Agora aqui, quem foi que lembrou aqui? André, né? Que além do mais, né, essas horas, para estar 90 graus, precisa estar sol, né? Então, na verdade, essas 20 mil horas, pela conta que a gente fez, 2 vezes e meia, dariam 5 anos trabalhando nessa temperatura. Eu teria 90 graus durante o dia e o cabo ali a 120. Claro, né? Vamos lá. Isso é uma condição de ensaio de laboratório. Quando a Cobrecon compra o material termofixo não halogenado para aplicar como isolação e cobertura, esse material foi testado pelo fabricante da matéria-prima para que em estufas, em ensaios acelerados, etc. e tal, isso é uma condição de laboratório, para que ele aguente isso. Agora, vai ter essa situação no campo? Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer maneira, é uma situação rigorosíssima, né? É como lá os treinamentos dos astronautas que vão para o espaço. O treinamento, as simulações que eles fazem são fortíssimas. Aquilo vai acontecer? Talvez não, mas se acontecer, eles estão preparados. É o conceito aqui de um ensaio dessa natureza, né? André, pergunta se é aceitável o prolongamento de cabo solar com o uso de conector MC4. Seria fazer emendas em cabos fotovoltaicos com conector MC4. Sim, é permitido, é aceitável e é com o MC4 que se faz, né? A gente pode, uma outra oportunidade, fazer um webinar aqui pela Cobrecon, falando, por exemplo, dessa parte de conexões de cabos fotovoltaicos, né? Mas sim, pode e é assim que tem que ser feito. Eu faço emendas de cabos fotovoltaicos com conectores MC4. Marcelo Valente, o cabo de equipotencialização nos módulos, por exemplo, com isolação para 750, ou precisa ter também as mesmas características dos cabos positivo e negativo de corrente contínua, que é atender a 16612. Marcelo, a tua pergunta é excelente e é assim, ó. Aqui eu vou colocar duas questões, uma técnica e a outra jurídica, vamos chamar assim, né? Questão técnica. A 5410, que nesse assunto é chamada pela 16690, estabelece que sim, a gente pode ter condutores de proteção e condutores de equipotencialização sob certas condições que são presentes nas instalações fotovoltaicas, eles podem ser nus, ok? Pode ser nu. Bom, se ele pode ser nu, melhor ainda se eu fazê-lo, melhor ainda, se eu fizer esse condutor
isolado. Já que ele pode ser nu, e eu fizer isolado, melhor do que nu, né? Aí, então, ok, ele poderia ser também o cabo com isolação 750. O cabo para condutor de proteção e aterramento e equipotencialização no lado em corrente contínua. Já que ele pode ser nu, então ele poderia ser isolado. Só que a norma diz assim, os cabos para usar nas instalações fotovoltaicas no lado em corrente contínua tem que atender a NBR 16612. Então, vamos lá. Do ponto de vista técnico, eu entendo que é assim. Ele pode ser nu, pode ser o isolado 750, como poderia ser qualquer cabo 1kV, mesmo da 72868788, como, obviamente, poderia ser o 16612, que é o cabo fotovoltaico. Tecnicamente, todos funcionariam, já que ele pode ser nu. Os outros são mais do que o nu. Só que esse é o lado técnico. No lado jurídico, e aí sempre vai depender da interpretação do juiz, que numa questão como essa é auxiliado por peritos, que é o seguinte: alguém pode interpretar assim: o cabo é nu, quando ele pode ser nu, conforme a 16690, porque ele chama a 5410 para esses condutores, que permitem que os cabos sejam nus. Mas, se eu resolver usar cabo não nu, então, obrigatoriamente, o cabo tem que ser conforme NBR 16612, porque a norma de instalação diz que cabo para uso fotovoltaico é a 16612. Não sei se deu para eu conseguir me explicar no juridiquês aqui. Então, tecnicamente, eu entendo que qualquer tipo de isolação, qualquer tipo de norma, qualquer tipo, vai funcionar, já que ele funciona até sendo nu, mas juridicamente eu defendo que ou ele é nu, ou ele então tem que atender NBR 16612, que estabelece as cores para cabo verde e verde e amarelo, que seria para usar nessa situação, ok? Então, uma coisa, como sempre aqui, uma coisa é a parte técnica, outra coisa é a parte jurídica, quando envolve o uso da norma, né? Joel, as emendas para cabos fotovoltaicos também têm que ser específicas? Falei na resposta agora anterior. Elas são muito específicas, e o resumo é que eu só posso usar para emenda de cabo fotovoltaico conectores tipo MC4, que são específicos para uso fotovoltaico. Dentro desse MC4, por exemplo, tem meio que uma variante, que ela é inclusive uma patente da Weidmiller, que é um cabo que é um conector que eu faço, ele é encaixável, é na base de um clique, você remove a isolação, enfia num buraquinho, dá uma volta, quando você escuta o clique, está feita a conexão. Ele não é exatamente um MC4, mas ele é apropriado ele é específico para fotovoltaico. Mas, regra geral, tirando esse que é nesse sistema, né, do clique, é o MC4. Obrigado aqui pelos parabéns, muito obrigado. Então, Luciano, poderia falar um pouco sobre os terminais para esses cabos? Então, assim como emendas, conectores de emenda, são específicos MC4, terminal para cabo fotovoltaico, né? Eles têm que ser as terminações, né? Os terminais feitos de forma, né, que eu garanta o contato, que eu garanta o aperto, que eu garanta que não vai ter mau contato. Então, eu preciso ter, nesse caso dos terminais,
uma boa técnica usar os conectores e ferramentas apropriadas para que aquele terminal seja o mais perfeito possível para evitar mau contato que daria origem a arcos em corrente contínua, que é tudo que eu tenho que evitar numa instalação fotovoltaica. Cliff disse que gostou muito, mas não pegou o comecinho. Cliff, conforme a gente falou, vai lá no amanhã, a partir de amanhã, no revistapotencia.com.br, procura lá em conteúdo gratuito, você vai achar webinars e esse webinar vai estar lá para sempre. Aí você pode pegar o comecinho. Sidney, obrigado, Sidney. Os cabos solares são certificados? Sim, os cabos solares são certificados e existe, né, a portaria do Inmetro que estabelece que os inversores, enfim, os módulos, todos os produtos usados em fotovoltaico devem ser certificados e, obviamente, os cabos SolarCom são certificados. Ronaldo pergunta ainda em conector, utilizar os de compressão conhecidos. Sim, os de compressão conhecidos, mas com um capricho extra, muito extra em como executar isso, o torque certo, os reapertos constantes, é isso aí. Obrigado, Alessandra. Panicalho, uma honra tê-lo aqui, muito obrigado. Vamos lá. Lauro dizendo que um outro problema são as maritacas que estão danificando os cabos. Bem lembrado, Lauro, bem lembrado. Acho que estamos falando ali na parte de proteção dos cabos por eletroduto, essas coisas. Bem lembrado, pode ser, por exemplo, uma proteção, uma influência externa contra animais. Isso é muito apropriado. Obrigado por lembrar. Samuel Machado. Igor. Oi, Igor, tudo bom? Existe muita confusão sobre o cabo solar versus cabo de 1 kV para instalações tradicionais. Reforçar, por favor, as características do cabo solar e onde são instalados. Legal, Igor? Bom, eu acho que eu já até fiquei chato aqui de tanto falar que cabo 1 kV conforme 7286, 7287, 7288 são para uso exclusivamente no lado em corrente alternada. Cabo solar para uso no lado em corrente contínua são os cabos conforme NBR 16612. Então, obrigado, Igor. Acho que está feito o reforço. Então, e aí eu repito o que eu falei. Ainda hoje, muita gente, não é pouco não, visando buscar cabos mais baratos, tem especificado cabos solares para o lado em corrente contínua em condutor de alumínio, o que é uma não conformidade do tamanho do universo, ok? Então, atenção nisso. Legal, bastante gente aqui parabenizando e tal, eu que agradeço aí pela presença de todos. Marcos, mudando um pouco de assunto, os microinversores devem ser instalados obrigatoriamente sob as placas? Ou posso fazer algum tipo de emenda com adaptador próprio e instalar os micros em um local mais ventilado? Então, Marcos, não é obrigatório por norma, ou seja lá o que for, ele está embaixo das placas. Você poderia prolongá-lo. Que aí começa a perder o intuito do microconversor. Que ali o espírito dele é, ok, opa, eu botei o microinversor embaixo da placa, liguei, eu já saio dele com corrente alternada. Então, toda essa palestra que eu fiz aqui não é jogada fora quando se usa microinversor.
exatamente porque eu não tenho nenhum trecho mais em corrente contínua. A placa já, não diretamente, né, mas através do microinversor que está colado à placa, já faz a transformação para corrente alternada e eu já saio em corrente alternada. Então, eu deixei de ganhar. Agora, se você preferir deslocar o microinversor para ir para um lugar mais ventilado, pode sim, com esses cuidados de, nesse lado em corrente contínua, que vai ser a extensão que você vai fazer do microinversor, usar, por exemplo, o conector MC4, o cabo NBR 16612, né? Então, isso precisa ser verificado. Ayrton, na realidade, quanto poderíamos estimar a vida do cabo? Ayrton, aqui a resposta é sempre assim, não tem uma norma, não tem uma obrigatoriedade de ser definida a vida útil de cabo, como não tem de quase nenhum produto elétrico, talvez com exceção de lâmpada, vai? Os demais não têm uma fixação de tempo de vida útil, mas as características desses cabos fotovoltaicos, os requisitos a que eles são submetidos, a qualidade com as quais eles são feitos. Fazer um cabo desse de acordo com a norma não é para principiantes e picaretas, tanto é que não é todo mundo que faz esse cabo dentro da norma. Se for dimensionado conforme a 16690, instalado conforme a 16690, mantido conforme a 16690, esse cabo é para durar no mínimo 25 anos, no mínimo, acima, no mínimo, daí para muito mais. Então, agora, não sei se você pedir por escrito para algum fabricante, não sei nem falar pela Cobrecon, se alguém vai escrever isso, mas, mais uma vez, na linha da brincadeira, tá tudo combinado com os russos, que uma instalação fotovoltaica, todos os componentes, tem que durar pelo menos 25 anos. Esse é meio que o combinado aí no mercado com os russos. Então, cabo, agora, não vou pôr a mão no fogo pelos outros. Cabos conforme a 16612, dimensionados, instalados e mantidos conforme a 16690, 25 anos é brincadeira para esses cabos aí. É muito mais do que isso. Gilberto Neto, aí não sei se a Verônica já respondeu, pede a lista de distribuidores dos cabos fotovoltaicos da Cobrecon no Ceará. José Manuel disponibilizar o e-mail para solicitar os livros. A Verônica já colocou aí, José Manuel, mas é esse que eu estou projetando aqui na tela. marketing@cobrecon.com.br. Cite que você assistiu a esse webinar aqui. Ronaldo, obrigado pelo elogio, obrigado a Verônica. Ah, tá, é só... Legal. Obrigado ao Robélio, obrigado. José Manuel, existem eletrodutos flexíveis para instalações fotovoltaicas em corrente contínua? Então, de novo, José Manuel, vamos lá, se for metálico, eletroduto flexível corrugado, por exemplo, metálico, sim. Plástico que resista à ultravioleta, não. Agora, se for para eletroduto que você vai colocar abrigado do sol, abrigado ao tempo no fotovoltaico, pode ser um eletroduto flexível comum aí, né? Tudo isso que eu falei de eletroduto é quando ele está exposto ao tempo. Se você imagina uma situação assim, você coloca os eletrodutos, todos eles embaixo da placa solar ali. Ele não está exposto à radiação ultravioleta diretamente, né? Ou ele está correndo embaixo de um puxadinho ali, sei lá como é que você fez isso. Não havendo incidência de radiação ultravioleta direta nele, aí pode ser um eletroduto comum, né? Paulo Martins pergunta se tem cabo específico para evitar roedores em corrente contínua.
Então, Paulo, não só não tem em corrente contínua, como não tem um específico em alternada, são cabos especiais. Então, se você quiser, poderia ser o NBR 16612, como eu mostrei, só que a ele seria acrescentado a ele uma armação metálica, por exemplo, para resistir a roedores. Então, ele teria a construção da 16612 acrescentada de uma proteção contra roedores, por exemplo, uma armação interlocked, que a gente fala, metálica. Então, Éden, o sistema com placa solar é indicado por qualquer tipo de carga, qualquerzíssimo tipo de carga. Como eu digo, brincando sempre, desde levar energia para uma casinha de cachorro até para uma indústria. Ou montar uma usina solar de milhões de módulos solares numa usina, ok? Muito bem, acho que estamos acabando. Luciano, quando o fabricante vai registrar produto no Inmetro, não tem que informar prazo máximo e mínimo de durabilidade? Não, Luciano, só se essas informações forem da norma do produto. A norma técnica, no caso a 16612, deveria exigir que o fabricante declare uma vida de cabo. Como ela não exige, não é o Inmetro que exige, não. Cobrecon, a Verônica já respondeu. Antônio Marcos Oliveira, os fabricantes de cabos fotovoltaicos estão no site da Qualifil? Também, Antônio Marcos, dos fabricantes que estão no site da Qualifil, nem todos fazem cabos fotovoltaicos, mas tem lá no site da Qualifil fabricantes que fazem também cabos fotovoltaicos. Luciano, já não passou da hora dos fabricantes lançarem eletroduto PVC com proteção ultravioleta? Talvez. Aí é uma questão de mercado mesmo. Se a gente, todo mundo começar a especificar eletroduto PVC querendo proteção ultravioleta, vai chegar uma hora que eles vão começar a fabricar. Sidney Barbosa, qual é o DR recomendado em circuito em corrente contínua? Genericamente, o DR que é para usar em corrente contínua é o DR tipo B de bola, ok? B de bola é o DR que entende corrente contínua. Tem na parte de fotovoltaico, na norma de instalação, uma exigência de proteção contra correntes de fuga, contra choque. Se ela for feita por DR, seria, no caso, DR tipo B de bola, ok? Acontece que a proteção por corrente contínua contra choque em instalação fotovoltaica geralmente é feita por DRs tipo B de bola, que já vem dentro dos inversores. Em geral, a gente não precisa colocar DR externo, mas tem que consultar o fabricante do inversor se ele já vem com proteção diferencial incorporada. Sidney, como calcular curto-circuito em corrente contínua? É igualzinho o cálculo de corrente alternada, só que eu não vou ter XL e não vou ter XC. A única impedância, no caso, é a resistência em corrente contínua, né? Então, eu só preciso somar as impedâncias em corrente contínua dos cabos. Essa informação, que na verdade é somar as resistências elétricas, né? Em corrente contínua, basicamente dos cabos. E essa informação está nos catálogos do fabricante. Então, vou colocando ali em série paralelo as resistências dos cabos. Tenho a resistência, calculo somo em série paralela até o ponto onde eu quero calcular a corrente de curto. E divido a tensão. É lei de Ohm, essa é a lei de Ohm pura. É U dividido por R. E sendo as resistências, basicamente as resistências dos cabos, que tem os valores aí, os fabricantes de cabo dão, ou em livros, né? Esse livro da Cobrecon, por exemplo, que eu escrevi, e também, nos dois, ele tem tabelas onde tem o valor da resistência dos cabos em corrente contínua. Nos dois tem essa informação. Aí é facinho, a lei de Ohm, bem simplesinho. Bom,
Estamos quase chegando a 1h30 do evento. Está na hora de encerrar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, a participação, os que ficaram até o final. Em meu nome, Hilton, em nome da Cobrecon, em nome da Potência, eu quero agradecer todos que estiveram aqui, particularmente os que ficaram até o final, e esperando vê-los no próximo webinar da Cobrecon, nas nossas lives. Amanhã tem mais uma live ali da Potência, da 5410. Quem já participou do webinar meu, eu adoro fechar, pedindo para você deixar escrito aí se esse webinar foi útil ou não foi útil. Aqui não tem like para dar, então, mais vale ainda você deixar escrito para mim aí se foi útil ou não foi útil. Então, em meu nome, em nome da Potência, em nome da Cobrecon, obrigado, Verônica, pela oportunidade de eu estar falando aqui pela Cobrecon mais uma vez. Obrigado ao Tange, que hoje ou estava em outro evento ou estava descansando. Obrigado ali à diretoria da Cobrecon, à gerência, a todos os funcionários, por eu estar podendo aqui estar fazendo esses eventos em nome da Cobrecon. Muito obrigado, então, e deixem aí no finzinho para a gente, foi útil ou não foi útil. Não faz mal de escrever que não foi útil, não, isso é um incentivo aí para a gente ir melhorando cada vez mais. Um grande abraço, então. E lembrando, esse webinar foi gravado e a partir de amanhã está à disposição no site revistapotencia.com.br. Vão lá no site da Cobrecon, se inscrevam nas mídias aí sociais da Cobrecon, na Cobrecon Play, e vão embora. Um abraço a todos, fiquem em paz, muito obrigado, boa noite.